Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. Eu trouxe aqui um tema que é um tema que eu acredito que causa bastante confusão. As meninas às vezes me perguntam, porque a gente vai degustando os vinhos, eu vou orientando que vinhos a gente traz para a degustação, mas sempre cai nesse ponto, vinho jovem. Porque a gente olha a safra, não sei se já aconteceu com você, de olhar a garrafa, vai lá, pega uma garrafa, olha a safra. 2021. Bom, 2021 é um vinho jovem, né? Porque nós estamos em 2022, 2021 é um vinho jovem, né? Eu estou aqui justamente com o meu vinho da noite, o Cosette Tarapacá. Ok. Só que você vai lá no supermercado e você acha outro Cosette Tarapacá 2020. 2020. Ainda é um vinho jovem? Bom, estamos em 2022, 2 anos. Mas você pode chegar e encontrar um Cosette Tarapacá 2019. Um Cosette Tarapacá 2019. 19, 20, 21, 22, 3 anos. É um vinho jovem? O que você acha? Ainda é um vinho jovem? É um vinho jovem? Como saber se ele é um vinho jovem? E se eu encontrar um outro vinho 2019? Será que ele também vai ser um vinho jovem? Se eu chegar à conclusão que esse é um vinho jovem 2019, será que o outro 2019 também é um vinho jovem? Então, na verdade, eu sei que é uma coisa que causa confusão quando a gente comenta, não, traga um vinho jovem, porque às vezes eu falo, não, hoje nós vamos degustar Cabernet Sauvignon, um vinho jovem de Cabernet Sauvignon, ou simplesmente um vinho jovem. E aí realmente começa uma certa confusão. Então, vamos aí. Esta nossa live de hoje é justamente para esclarecer esta confusão, de uma vez por todas. Então, como eu faço para saber se é um vinho jovem ou não? Bom, eu vou, na verdade, colocar aqui para vocês o que eu não vou falar hoje, tá? Eu não vou falar hoje de vinhos jovens em geral. Eu não vou falar assim geralzão. Por quê? Porque a gente tem vinhos jovens no mundo dos tintos, dos rosés e dos brancos, né? Temos jovens dos 3 tipos desses vinhos. Mas hoje eu vou me focar nos vinhos tintos jovens. Então, vai ser específico. Eu vou falar especificamente do mundo dos vinhos tintos. E para quem não conhece, para quem não sabe da minha metodologia, eu não falo do mundo do vinho como um todo. Eu divido, né? O mundo do vinho, para mim, não é o mundo do vinho. Deixa eu dar esse conceito, porque senão você não vai entender a minha fala lá para frente. Eu não considero que existe um mundo do vinho. Eu considero que existe um universo dos vinhos. Esse universo dos vinhos, ele é formado por mundos. Então, caramba, não tem só um mundo do vinho? Não, não tem só um mundo do vinho. Mas, Lili, isso vai complicar minha vida. Não, amiga, isso vai facilitar a sua vida. Acredite em mim. Isso facilita porque te dá clareza. Você pensa no universo dos vinhos como um todo, mas ele tem 6 mundos dentro desse universo. Pensa no universo mesmo, pensa ali nas galáxias, né? Então, pense em mundos que estão ali dentro desse universo. Quais são esses mundos? Mundo dos vinhos brancos, mundo dos vinhos rosés, mundo dos vinhos tintos, que é o que a gente vai falar hoje, mundo dos vinhos tintos. Marque aí no caderninho. Mundo dos vinhos espumantes, mundo dos vinhos de sobremesa, os vinhos doces naturais, mundo dos vinhos fortificados. Então, são 6 mundos que compõem o nosso sistema, o nosso universo. E isso facilita muito porque são os tipos de vinhos que nós temos. Os tipos de vinhos que nós podemos utilizar para harmonizar. E aí você tem um mapa desses tipos de vinhos. Então, hoje, eu já te falo, eu vou falar do mundo dos vinhos tintos. Não vou tocar nos vinhos brancos, não vou para o mundo dos vinhos rosés. Então, quando eu estiver falando de vinho jovem, eu vou estar falando de vinhos tintos jovens. Então, você já tem a clareza e essa especificação. Você não vai se confundir. Depois, mais para frente, falaremos também de jovens dos outros mundos. Mas hoje, especificamente, estaremos no mundo dos vinhos tintos. E mundo dos tintos jovens. Então, é dessa maneira
que eu divido e para facilitar realmente o nosso entendimento, porque apesar de tudo ser vinho, se a gente mistura todos eles, e eles são parecidos em alguns aspectos, não são mundos tão radicais ou tão diferentes, mas se a gente mistura tudo, é onde a gente começa a ficar confusa na hora de escolher, na hora de decidir, harmonizar com qual vinho, na hora de comprar, é aquele mar de vinhos, né, para a gente escolher. Então, dessa maneira, fica mais organizado. Então, vamos lá. Então, eu vou falar, então, hoje do mundo dos vinhos tintos jovens, e não vou falar dos outros, tá? Então, segura aí. E eu vou falar para você, antes, né, de falar o que é esse vinho tinto jovem, tá, né, e quais as características, eu quero te dizer por que é importante uma mulher entender o que é um vinho tinto jovem. Tá vendo? Eu tenho meu caderninho aqui. Você também deveria ter seu caderninho aí, porque é bem legal, bem importante. Mas, assim, o que é, qual o benefício que você tem quando você entende o que é um vinho tinto jovem? Para que serve isso? Assim, no popular, para que serve eu entender o que é um vinho tinto jovem? Amiga, serve para muitas coisas importantes. Porque você saber o que é um vinho tinto jovem vai te ajudar na hora de você escolher o seu vinho. Saber identificar as características desse vinho tinto jovem, ter degustado esse vinho e identificado o que é ele, como são as características, é o que você vai usar depois na hora de comprar, na hora de harmonizar, na hora de pensar em um vinho para determinada ocasião. Te ajuda muito saber essa característica. Te ajuda muito não confundir com um vinho envelhecido, porque se ele é jovem, qual é o oposto? Um vinho envelhecido. Então, claro, você não vai fazer essa confusão entre os vinhos envelhecidos e os vinhos jovens. Quando você conhece um vinho jovem, sabe a característica dele, você não se confunde com outros estilos de vinhos, né? Com outros vinhos, que no caso o oposto aqui seria o vinho envelhecido. E uma coisa também que é importante, quando você sabe o que é um vinho jovem, você vai já saber também o oposto dele. Você vai saber o que ele não é. Né? Então, o que ele não é? Ele não é um vinho de guarda. Então, você também, se você tem dúvidas do que é um vinho de guarda, ao saber, ao conhecer o que é um vinho tinto jovem, você vai identificando e sabendo, você vai justamente saber o que não é, o que ele não é, certo? Ele não é um vinho de guarda, por exemplo. E com isso, você vai ter justamente essa clareza na hora que você for decidir por um vinho. Porque, amiga, às vezes você tem que decidir por um vinho. Eu não sei se você mesma compra seus vinhos hoje em dia, se você se deixa levar, mas aqui eu ensino você a ter autonomia. Eu ensino você a saber comprar os seus vinhos, ou a escolher seus vinhos na carta de um restaurante, né? Ou a escolher seus vinhos no site, quando você compra, ou escolher seus vinhos lá no supermercado, que eu chamo, na verdade, a prateleira de supermercado da nossa grande livraria ou biblioteca, né? Tá mais para livraria, né? Porque a biblioteca a gente pegaria emprestado o vinho, então não é biblioteca, mas é o nosso grande arsenal ali, a nossa livraria, onde a gente vai escolher o nosso material ali para aprender de vinhos. Então, quando você conhece, realmente você acaba tendo essa clareza. Mas eu vou além. Tem mais um benefício que aí é mais subjetivo e tem mais a ver com o seu gosto pessoal. Quando você entende o que é um vinho tinto jovem e você conhece as características, você sabe degustar, porque para conhecer as características de um vinho, amiga, você precisa saber degustar o vinho. E degustar não é beber o vinho, tá? E não é colocar na boca e falar, degustei, gostoso. Também não é isso. Para nós aqui, mulheres do vinho, degustar é aplicar a técnica de análise sensorial de vinhos, que é uma técnica específica para justamente a gente descobrir tudo aquilo que aquele vinho tem de características para nos oferecer. Então, aqui a gente aplica essa técnica que eu ensino para justamente a gente poder avaliar esse vinho em todas as suas características, desde o visual, passando pelo nariz, passando pela boca, sim. E aí a gente conhecendo esse vinho, vai acontecer uma coisa muito curiosa. Não é só o conhecimento intelectual do que é um vinho tinto jovem, você vai ter o conhecimento sensorial do que é um vinho tinto jovem. E depois você vai além, você vai entender
sensorialmente se você gosta ou não desse estilo de vinho, se você gosta ou não destas características que um vinho tinto jovem te oferece. E você pode ser que você nunca tenha prestado atenção, você pode ter bebido muitos tintos jovens e tintos envelhecidos e misturados, e talvez você não tenha prestado atenção, mas quando você coloca a sua atenção e entende o que é esse tinto jovem, você começa também a definir se você gosta dele ou não, se é o seu estilo de vinho, se é um estilo de vinho que você gosta para determinados momentos. Momentos do ano, por exemplo, ou momentos de encontro com pessoas, ou momentos com você mesma. Então, você começa a apurar o seu gosto pessoal, porque você agora conhece essas características e conhece o que ele tem para te oferecer. Então, vai além do intelectual, vai além do você conhecer do ponto de vista mais prático. Claro, sim, a gente precisa da praticidade para comprar, para escolher, mas também você vai desenvolver no seu gosto pessoal à medida em que você realmente identifica os tintos jovens e você identifica as características e você define se você gosta dessas características. Além disso, é muito legal porque, claro, imagina o mundo dos vinhos tintos. Dentro do mundo dos vinhos tintos, temos uma parte que são os vinhos tintos jovens, mas é uma parte importante desse mundo. E você vai ter muitos vinhos tintos jovens para escolher, para degustar, para aproveitar. Então, isso também te abre um mar aí de possibilidades para você conhecer, pesquisar esses vinhos tintos jovens. Então, sem mais delongas, agora que você já entendeu que é importante para você entender o que é esse tinto jovem, que você vai usar na prática mesmo esse conhecimento, eu quero te dizer o que é um tinto jovem, né? Afinal de contas, falei, mas não falei o que é um vinho tinto jovem. Bom, um vinho tinto jovem nada mais é do que um vinho do ano. Vou dizer bem assim, vou explicar de uma maneira mais prática. É o vinho do ano, ou seja, as vinícolas produziram, né, colheram a uva, tal, foram lá, produziram aquele vinho saiu, ficou pronto, certo? Ficou pronto no ano da safra, né, dele. Então, ficou pronto, na verdade, tem essa diferença dos hemisférios, né? Então, vamos pensar assim, eu estou aqui com 2021, então a safra do meu é 2021, então esse vinho saiu com a safra 2021. Como ele é chileno, né, e a nossa colheita aqui é no começo do ano, então ele saiu no começo de 2021. Beleza. O vinho jovem, ele é produzido e já é colocado para consumo imediato. Ele é o vinho do ano que já sai, já é vendido imediatamente. Certo? Então, ele saiu em 2021, já começou a ser comercializado em 2021 e já foi vendido em 2021. Consumo imediato. Né? Consumo imediato, que eu quero dizer assim, a venda imediata, né? A comercialização imediata para já um consumo na hora. Quem comprou em 2021, né, o ano passado, já tinha esse vinho para ele consumir. Já estava sendo vendido, comercializado, no mesmo ano aí da safra. Então, ele é um vinho do ano. Muito bom. Em geral, portanto, ele não passa por nenhum envelhecimento. Ele é produzido, engarrafado e levado à comercialização para consumo. Geralmente ele não passa. Mas, Lídia, mas eu já li que tem vinhos que ficam 2 meses no barril de carvalho. Ok. Lília, eu já li que tem vinhos que fica 50% em barril de carvalho, os outros 50% não. Ok. Esta passagem breve de barril de carvalho, esses 2 meses, 3 meses, metade do vinho foi, metade não foi para o barril, ficou um pouquinho envelhecendo, ainda assim ele foi comercializado no ano, certo? Porque 3 meses, então tá bom, então ficou ali, ele foi terminado, vamos supor, em março, abril, maio, junho, em julho ele foi vendido. Ele foi vendido em 2021. Continuamos na mesma, ele foi vendido para consumo imediato no ano aí da safra e, enfim, ele já está sendo aí comercializado. Se fosse na Europa, normalmente a safra eles começam a comercializar no começo do ano seguinte, né? Ou às vezes sai sim até dezembro, até novembro já começam a sair os primeiros vinhos. Justamente os vinhos jovens saem já no mesmo ano
em novembro, dezembro, porque lá é diferente as nossas estações. Mas, ainda assim, o que acontece? Ele é um vinho que não passou por um grande envelhecimento. Uma pequena passagem por madeira não vai tirar as características desse vinho jovem. Né? Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente está falando, pelo menos, né, no meu entendimento, acima de 6 meses. Tá? Para mim, envelhecer acima de 6 meses de barril de carvalho, realmente. Né? Mas, assim, o ideal é muito mais tempo para realmente ter as características. Então, o jovem não passa por barril de carvalho, ou se passa barril, ou envelhecimento em aço inox também, em tanques, né? Mas se passar é muito pouquinho, então não vai afetar a juventude dele, certo? Então, uma curta passagem ali, ok. Então, esse é o vinho jovem. Então, é um vinho do ano. Tanto é que é interessante uma coisa, aqui na minha garrafa está escrito cosecha. Cosecha é colheita, né? Então, é o vinho colheita. Geralmente, esse termo cosecha, em vinhos espanhóis, eles significam que é um vinho do ano, que é um vinho jovem. Geralmente, aqui, claro, é chileno, tem uma influência espanhola ali, eles devem ter colocado esse cosecha justamente para se referenciar a um vinho jovem, que geralmente o vinho jovem é o vinho de entrada da vinícola. A vinícola Tarapacá, né, a vinha Tarapacá, ela tem uma linha muito extensa de vinhos, vinhos que envelhecem, que passam por madeira, por bastante tempo de madeira, vinhos premiums. Então, ela tem uma gama de produtos. Geralmente, o vinho jovem, para as vinícolas, é o vinho de entrada, é o vinho inicial. É o vinho, minha amiga, mais fácil de beber. Sabe quando você fala assim, quando alguém fala assim, olha, compre esse vinho, que esse vinho é fácil de beber. Sim, ele é fácil de beber, porque ele é jovem. Ele é muito mais fácil de beber. Por que ele é tão fácil de beber? Bom, a gente precisa entender as características dele. Mas antes disso, aí sim, eu quero quebrar um mito aqui com você. Então, agora presta atenção, que agora é importante. Agora é um momento crucial. Eu tenho que dar um alerta, cuidado, porque nós temos que entender uma frase que é muito falada, né, por todo mundo do vinho, mas pouco entendida. A frase é a seguinte: quanto mais velho o vinho, melhor. Você concorda com essa frase? Você já ouviu essa frase? Você acredita que ela é verdadeira? Eu diria, ela é verdadeira em determinadas circunstâncias. Né? Se ela for mal interpretada, o que vai acontecer é que você, eu diria, você vai perder muito do prazer que o vinho pode te oferecer. Por quê? Vamos lá, quanto mais velho o vinho, melhor. Ok, quanto mais velho o vinho, melhor. Vírgula, né? Vírgula. Por quê? Porque a grande maioria dos vinhos, minha amiga, eu tenho que te contar esse segredo. A grande maioria dos vinhos, eles são elaborados para serem consumidos ainda jovens. São vinhos jovens. Menos de 10%, segundo as estatísticas, né, das organizações que cuidam, né, desse mercado, que regula o mercado do vinho, tem várias estatísticas, da OIV, por exemplo, né, que é a Organização Internacional do Vinho e da Vite, do vinhedo, menos de 10% dos vinhos produzidos no mundo todo, são vinhos de guarda, são vinhos para guardar, são vinhos para envelhecer, são vinhos do quanto mais velho, melhor. Só 10%. 90% dos vinhos são jovens, são feitos para consumo imediato, são feitos para a gente beber, não é para a gente guardar. Então, outra coisa que é importante para você, quando você conhece isso, quando você sabe o que é um vinho jovem, você não vai guardar esse vinho por 10 anos, esperando com a expectativa que daqui a 10 anos ele vai estar muito melhor, porque ele não vai estar melhor. Na verdade, ele vai ter perdido todas as características da juventude e não vai te trazer nada de envelhecimento, porque ele não nasceu para envelhecer. E aí vem um conceito muito interessante, né, do vinho. Tem vinhos que nascem com características para envelhecer. Como se eles fossem assim, tem uma estrutura, ele foi vitaminado, ele teve ali, ele foi desenhado, ele foi feito realmente para aguentar a passagem dos anos.
E tem vinhos que não, tem vinhos que não foram feitos para envelhecer. E não tem nada de errado com o que foi feito para envelhecer ou o que não foi feito. Simplesmente a gente precisa entender os dois. Não é uma questão de julgamento. Ah, mas então é melhor o vinho envelhecido. Depende. Depende do que você vai fazer com esse vinho. Nem sempre o vinho envelhecido vai te atender naquilo que você quer. Naquilo que você quer naquele momento, naquela ocasião. O prazer que você quer extrair do vinho naquele momento, nem sempre é o envelhecido que vai te entregar. Então, não é uma questão de juízo de valor, de que este é melhor, aquele é pior. É que cada um nasceu para ser aquilo que é. Cada vinho nasce e é feito, elaborado para o seu destino. E se a gente não entende isso, a gente pode se equivocar, a gente pode errar feio, realmente, né? E não pegar o caminho correto aí de ter aquele vinho, extrair dele o melhor que ele tem para oferecer, porque os vinhos jovens têm muito para nos oferecer. Então, marque aí, quanto mais velho o vinho, melhor? Não, depende. Só se ele foi feito para envelhecer. Aí, se ele foi feito para envelhecer, ele vai melhorar com a passagem do tempo. Como a maioria dos vinhos não foi feito para envelhecer, a maioria dos vinhos que a gente bebe, né, que a gente consome, que a gente tem à disposição nossa, são vinhos jovens. E tem uma coisa também muito interessante. Como são vinhos jovens, vinhos de entrada, vinhos para a gente começar nessa nossa jornada dos vinhos, são vinhos cujo preço também é muito mais acessível. Porque um vinho de guarda, geralmente, ele vai ter menos quantidade, mais elaboração, mais tempo para ele ser colocado à venda no mercado, portanto, tem um custo de carregamento desse vinho, que é o conceito dele ficar guardado, tem um custo de deixar ele guardado, né? Então, assim, na verdade, a gente vai ter muito mais acesso, porque os vinhos jovens são mais baratos. Ah, que legal! Muito mais acessíveis para a gente. E a maioria deles está aí a nosso dispor, com muito mais variedade também. Então, mas Lília, ok, então quando eu tenho que consumir o vinho jovem? Então ele saiu em 2021, agora eu já não posso mais consumir, porque já estamos em 2022, já tá estragado esse vinho. Também não é assim, tá? Não é assim tão rápido que acontece a curva do vinho. Existe uma coisa chamada curva do vinho. Hoje eu não vou falar da curva do vinho, mas se vocês gostarem desse assunto, me escrevam aí que depois eu faço uma live da curva do vinho. Mas só para entender, a curva de um vinho jovem, ela basicamente ela vai de 1 a 3 anos. Então, um vinho jovem, ele pode ser consumido, né, idealmente, até o terceiro ano dele. Terceiro ano, quarto ano, ele vai fazer uma curva onde ele vai nascer, crescer, evoluir, atingir o seu top e depois ele começa a decrescer. Então, se a gente está em 2022, esse vinho 2021, tá bom, tem um aninho. E se eu consumir ele em 2023, ainda tá ok? Tá. Em 2024, 21, 22, 23, 24, tá ok. Então, até 2024, dá para consumir o 2021. Assim como se a gente pegar um vinho hoje de 2019, tá ok também, né? Tá no terceiro ano. É um momento ótimo, um momento quase ótimo, né? Talvez entre o segundo e terceiro ano ele esteja mais, né? Já mais, muito mais assim expressivo. Mas não significa que no terceiro ano, no fim, né? Ou no quarto ano ele esteja estragado. Não é isso. Ele não vai estragar. Acontece que ele vai perdendo características ao longo do tempo, porque ele não dura tanto tempo. Não é como os vinhos que são feitos para envelhecer, que conforme vai passando o tempo, vai agregando características melhores. Tá? Então, consumo do vinho jovem, entre 1 a 3 anos, né? No primeiro ano, ótimo, vamos aqui consumir no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. A partir do quarto ano, a gente já poderia estar perdendo aí bastante das características desse vinho. E quais são essas características, né, que eu estou falando tanto aqui? Basicamente, um vinho jovem, vamos pensar no jovem. O que tem o jovem? Tem alegria, tem leveza, tem frescor, né? Então, tem essa coisa mais leve. E eu estou falando leve no mundo dos tintos, hein? Lembre-se que a gente está aqui no mundo dos tintos. Então, leveza, frescor, fruta,
um peso de fruta muito mais frutado, muito mais esses aromas mais frescos, coisas que te trazem mais leveza, realmente. Então, a característica básica é essa. Por que frescor? Porque tem mais acidez. A acidez traz o frescor. Conforme o tempo vai passando, o vinho vai perdendo essa acidez, né? Então, os vinhos mais envelhecidos têm menos acidez. A acidez é o elemento que deixa o vinho vivo. É um elemento que dá vida ao vinho, que, na verdade, é o elemento... Quando ele perde a acidez, se diz que esse vinho morreu, porque ele deixa de ter sensações, ele deixa de ter aquela chispa, né? Aquela coisa que nos traz assim, esse diferencial, né, na boca, essa coisa mais viva mesmo. Então, pensa assim, se ao longo do tempo ele vai perdendo acidez, o vinho jovem, se a característica dele ao ser jovem é ter acidez, é ter essa alegria, é ter estar vibrante, né? Essa acidez traz uma coisa vibrante nesse vinho. E a leveza dele também, né? Porque ele vai ser, basicamente, os taninos vão estar presentes, porque é tinto, né? Mas muitas vezes não vão estar totalmente amaciados, porque não passa pela madeira, mas também isso é uma característica interessante. E você vai ver que é muito interessante na hora de harmonizar. Lá na hora de harmonizar é muito interessante. Então, frescor, leveza, fruta. Muita fruta, por quê? Aromas primários. Ele vai ter aromas primários e secundários. Como ele não tem um envelhecimento, ele não vai ter os aromas terciários. Então, vai estar muito mais alegre, muito mais fácil de beber. Aquilo que a gente fala fácil de beber, porque um vinho leve é mais fácil de beber. Um vinho mais fresco é mais fácil de beber. Um vinho que não é tão encorpado, né, é mais fácil de beber. Um vinho frutado, né, mais aromas de fruta, frutas na boca, é mais fácil de beber. Então, por isso que a gente fala muito, às vezes, que os vinhos leves, os vinhos jovens, são mais fáceis de beber. E aí, eu fiz o seguinte, né? Eu pensei aqui, mas isso é mais um exercício para vocês, tá? Pensarem assim. Ok, se essas são as características, e se eu estou com uma safra, por exemplo, vamos fazer um exercício mental aqui, 2019, qual é o grande desafio? Eu posso ter um vinho 2019, que é um vinho jovem, né? E lembre-se que o nosso mundo dos vinhos tintos, vocês viram, 10% é de guarda, envelhecidos, e 90% é vinho jovem. Mas vamos supor que a gente pegou um vinho 2019, dois vinhos 2019. Um é leve, é fresco, é frutado. E o outro não. O outro já é mais fechado, mais tânico, com aromas à madeira, por exemplo. Os dois são 2019. O que você me diria? Um passou por madeira, ele tem essas características, esses aromas da madeira, mais densidade, mais corpo. O outro, não. Mas os dois são de 2019. Aí vem a confusão. O grande desafio é você entender o que é a característica de um vinho jovem, leve, jovem, porque você pode ter a mesma safra, mas aquele de 2019 com madeira, ele pode ter ficado 2020 envelhecendo. Nós estamos em 2022. Ele pode ter ficado um ano em madeira. Ele pode ter ficado um ano em madeira, um ano em garrafa, e está sendo vendido agora em 2022. E ele não é um vinho jovem. Ele é jovem, assim, na idade dele, né? Mas ele é um vinho que vai envelhecer. Então, por mais que ele seja 2019, não é a data da safra que vai te dizer se ele é jovem ou não. Esse é um dos motivos de confusão, né, que dá. Porque você fala, bom, 2019, então é um vinho jovem. Depende. E aí depende de quê? Aí que entra você saber degustar. Se você estiver degustando os dois vinhos, você vai saber na degustação, pelas características. Como eu falei, o juventude, leveza, frescor e fruta. E o outro, madeira, corpo, densidade, tudo isso você vai identificar na degustação. Ah, mas Lília, ainda não comprei o vinho, eu quero identificar sem ter degustado. Né? Você quer identificar sem ter degustado, porque você está lá comprando, tem dois vinhos 2019 e você não sabe identificar qual que é o jovem, qual que é o envelhecido. Então, vamos lá, vamos dar aqui um passo a passo para você identificar qual que é o envelhecido e qual que é
o, o, o de guarda, né? O envelhecido e o jovem. Eu vou dar um exemplo com o meu, né? Com o meu tarapacá aqui, claro. Em primeiro lugar, já que a safra não é a referência, porque os dois, pensa bem, você está com 2 vinhos 2019, então não dá para você falar que ele é jovem ou que ele é envelhecido, né, ou um vinho de guarda, só pelo ano de 2019. Não dá para falar isso. Ah, mas tem um lá que é 2016. Então, mas e se ele for um Tarapacá Cosetia que ficou lá no supermercado e ninguém comprou? E ficou lá até agora, 2016, 2015, e ele é Cosetia. Só porque ele ficou no supermercado ele é envelhecido? Porque ele é 2016? Pensa nisso, pensa nisso. Mas aí, como é que eu faço? Ó, eu vou dar primeira referência. Preço. Preço, minha amiga, preço. Por quê? Porque um cosete, um vinho jovem, R$ 35, R$ 40, R$ 30, né? É um vinho que é feito bastante quantidade, é um vinho de entrada. Pega a mesma vinícola Tarapacá e você vai ver que vai ter vinhos de 90, pode ter vinhos acima de R$ 100, né? E aí? Então, o que acontece? Por que um é 30 e o outro é 100? Vamos entender isso, mas o preço já é uma boa sinalização, não é a única sinalização, mas o preço já começa por aí, é uma sinalização. Só que acontece que a gente tem uma coisa, a gente tem a nossa etiqueta, né, que nos diz Cabernet Sauvignon 2021, 13%, Wine of Chile, legal. E aqui atrás temos aqui uns comentários, os comentários da vinícola. E aí a gente pode ler esses comentários. Ah, mas será que a gente entende os comentários? Quer ver só? Vamos dar uma lida aqui, ó. Este vinho foi fermentado e macerado em tanque de aço inox. Em tanque de aço inox. A temperaturas controladas, ok? Porque o tanque de aço inox tem, né, como uma serpentina, assim, que controla a temperatura para extrair corpo e caráter. Bom, mais subjetivo, corpo e caráter. Ok. Aço inox. Em geral, os vinhos jovens, né? Os vinhos também que vão envelhecer, mas em geral, os vinhos jovens são feitos em aço inox, são feitos em grande quantidade, como eu falei, são vinhos de entrada, né? Então, os tanques de aço inox são muito grandes, os tanques de madeira são menores. Ok, isso aqui já dá uma referência de que, ok, um aço inox, então não tem madeira nenhuma aqui, foi fermentado ali no aço, ok. Aí apresenta uma cor característica, uma característica roxo, roxo, violeta. Cor de vinho jovem, cor violáceo, violeta. Não são os vinhos rubis fechados, são mais violetas. São cores dos vinhos jovens. E aí, o que mais? E notas, e aí ele fala características, e aí ele fala já com notas, mas ele já está falando de aromas, notas de chocolate, tem corpo médio, é muito fácil de beber. Olha aqui, é muito fácil de beber. Ah, é fácil de beber? Já é uma referência ao vinho jovem, porque vinho jovem é fácil de beber. E aí, ó, acompanha bem, tá, aqui já acompanha bem, carnes, suínas, cordeiro, servir a 16. Tá, um pouquinho de informações. Do que a gente pode interpretar essas informações? Foi fermentado em aço inox, grandes tanques, quantidade, ok? E ali acho que a grande referência é fácil de beber. Mas aí eu fui lá na descrição que está no site do importador desse vinho, né? Esse vinho é importado do Chile, tem um importador, e o importador bota uma descrição. Por isso, realmente, a gente precisa ler sobre o vinho. A gente precisa pesquisar sobre o vinho muitas vezes e ler a informação, mas não basta ler, a gente tem que interpretar o que eles estão falando, né? E essa é a nossa questão, isso que a gente aprende, a interpretar o que está nessa descrição. Então, olha, aqui na descrição do importador, ele é muito transparente, clara, explícita. Ele fala assim, um tinto jovem, então ele já descreve, Cosecha Tarapacá, é um tinto jovem, leve e equilibrado. Então, leve, leveza, equilibrado, vinificado em tanques de aço inoxidável, para expressar o frescor. Olha o frescor aqui, ó. Olha as palavras-chave, ó, frescor, leveza, e a pureza da fruta. Pureza da fruta, o que é a pureza da fruta?
né? A fruta, as características frutadas da Cabernet Sauvignon, que é extrair essa pureza da fruta. Então, ó, frutado, leveza e frescor, acidez. Revela agradáveis notas frutadas e herbáceas. Herbáceas, frescor. Frescor. É bem típico Cabernet, né, também, os herbáceos. E um final de boca saboroso. Bom, saborosidade aí já é mais subjetivo, né? Todos os vinhos são saborosos, então aí não sei se jovem ou envelhecido pode ser saboroso. Mas percebe a descrição? Que ele já falou de cara, um vinho tinto jovem. Ok, mas ele continuou comentando justamente as características de um tinto jovem: frescor, fruta, e essa parte do frutado, do frescor, da acidez e principalmente da questão da leveza, né? Da leveza, né? Então, não é um vinho pesado, é um vinho fácil de beber, que é o que já estava escrito lá na etiqueta também, fácil de beber. Aí, não satisfeita, eu pesquisei também num site que vende o vinho. Um site que vende o vinho. Eu não comprei no site, não, tá? Comprei no supermercado. Mas tem um site que vende esse vinho, então ele colocou lá também a sua descrição. Então, a descrição é a seguinte: com um estilo frutado e fácil de beber, este vinho traz a Cabernet Sauvignon, uma variedade de origem francesa que se tornou uma das uvas mais importantes no Chile. Tudo bem, uma informação legal. Cosecha é a linha de entrada da vinha Tarapacá. Aquilo que eu falei, a primeira linha, Cosecha é o primeiro vinho deles. Indicada para quem está iniciando no mundo do vinho. Aí eu já discordo, mas tudo bem, aqui é outro papo. Eu já discordo um pouquinho, mas beleza. Mas é verdade, por quê? Porque quem está iniciando, geralmente, é, não está muito acostumado com esses vinhos, né, de viníferas, então talvez uma pessoa que nunca degustou vinífera, e aí vem para vinífera, né, realmente aí pode ser mais indicado para quem realmente está começando agora, né? E também é indicado para quem busca rótulos descomplicados. Ah, essa palavra, descomplicado. É um rótulo descomplicado. Eu não sei, minha amiga, se é descomplicado ou não é complicado ou não, porque, na verdade, para mim, vinho não é complicado. Então, como não é complicado, eu não entendo muito bem rótulos descomplicados. Mas, enfim, muita gente acha que vinho é complicado. E aí, tem que ter um rótulo descomplicado. Mas aqui, enfim, não acho que é nem complicado nem descomplicado. O que é interessante é que ele volta a reafirmar aquilo que a gente está vendo: fácil de beber, frutado, leve. Aqui não foi muito a fundo, aqui descreveu um pouco mais da vinícola também, que é um vinho de entrada. Tudo isso são coisas que você pode observar quando você for comprar seu vinho, né? Que vai te indicar que é um vinho jovem. Que é um vinho jovem, mesmo que ele seja de uma safra de 2 anos ou 3 anos, que você não tem muita certeza se ele tem essas características ou não. Então, do meu vinho, foi isso que eu descobri, foi isso que eu pesquisei, né? Pesquisei para trazer para vocês, mas basicamente, a gente já vendo pelo preço, sabendo que esse Cosecha significa também, né, um vinho jovem, já conhecendo a vinha Tarapacá, que são vinhos bem justos de preço, tem um custo-benefício muito bom também, né? Porque os vinhos jovens, além de tudo, tem essa questão, eles entregam bastante por um preço bem interessante para nós. Então, para começar nossos estudos, é muito interessante a gente estar com os vinhos tintos jovens, sim. E eu vou fechando aqui, vou terminando com vocês, porque eu vou abrir a nossa sala de Zoom com as alunas. Mas deixa antes disso dar um tempinho, caso vocês queiram me fazer alguma pergunta, algum comentário. A Nelly falou que já tomou esse vinho hoje na hora do almoço, né? Eu gosto muito da vinha Tarapacá mesmo, acho muito legal. Os vinhos deles são bem feitos mesmo, bem conseguidos em todos os aspectos, mesmo que seja um vinho de entrada. E imagine assim, que os vinhos de entrada, justamente, é como quando você quer conhecer uma vinícola nova, né? Você começa com o vinho de entrada e depois você vai subindo, né? Nos próximos vinhos aí. Também é um bom critério para vocês conhecerem os vinhos diferentes, das uvas diferentes. Nessa coleção deles tem várias uvas, né? Nessa linha Cosecha também tem várias uvas. E aí vocês podem explorar também as uvas e o caráter de cada uva. O legal do vinho também, do vinho tinto jovem, mais um benefício para você, é que quando você começa a estudar vinhos,
é muito mais simples você estudar as uvas através dos vinhos jovens, porque realmente, por ele ser frutado e não ter influência da madeira, fica muito mais interessante para você pegar as características das uvas, quando eles são varietais, né? Quando eles são feitos só de uma uva, quando não é blend. No meu caso, é só Cabernet Sauvignon, não é blend. Então, você consegue perceber realmente a fruta e a uva, esse caráter da uva. Então, é muito legal para estudar também, é muito bacana.